Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, uma alegria para nós, feriado hoje, né? Mas estamos aqui em nome de Jesus, que Ele nos abençoe e todos nós participamos da reunião de alguma maneira, com as energias, principalmente na segunda parte. Então, cada um faz o seu pedido mental e vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, sempre em nome de Jesus, que Ele nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 11, os três reinos, os minerais e as plantas nós já estudamos, e agora estamos concluindo os animais e o homem. Os animais e o homem, parte 3. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse essa última, ele poderia viver como o animal? Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeito da predominância de uma dessas duas almas? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há nele, senão, uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Interessante. O Kardec, ele fez questão de realmente esmiuçar aquilo que vai trazer entendimento para nós. Até essa questão aqui. Porque nós vamos ver, na mente em psicose, nós vamos ver algumas coisas que até confundem. Por isso que existem muitas doutrinas, existem pessoas que acreditam que a gente pode voltar a reencarnar no animal, mas isso é um assunto que nós vamos ainda comentar. Então está aqui. Por quê? No Livro dos Espíritos, quando vai falar da matéria, o Kardec pergunta se existe uma só matéria ou se existe várias matérias. Se o princípio é um só. A resposta do Espírito é que existe uma matéria primitiva, única. Todas as matérias que nós conhecemos são transformações da primeira. Isso está incluído, inclusive, o fluido cósmico universal, que a nossa ciência, o nosso conhecimento é muito pequeno ainda para a gente entender tudo isso. Então, a organização física nossa é a mesma dos animais. O nosso corpo, nós vamos comentar, a hora que a gente entrar no livro dos médiuns, principalmente, quem organiza o nosso corpo é o nosso próprio espírito. Todas as deficiências orgânicas que nós temos, elas estão localizadas no corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ele é o modelo organizador do nosso corpo físico. Só que esse modelo organizador, ele tem a influência mental, daquele corpo mental que nós comentamos aqui, que nós vamos voltar a colocar aquela figura novamente, porque é o espírito que vai fazer com que vai se transformando. Por isso que nós comentamos aqui que o espírito, quando ele é superior, ele pode interferir até no genoma. Mas isso é um assunto interessante que nós vamos depois, na sequência dos estudos do Livro dos Espíritos, nós vamos entender isso daí. Olha só, todo sentimento é do espírito. Como que o espírito pode manifestar esse sentimento? Usando uma organização física. Então, o reflexo está no físico. Se a gente não tem o corpo físico, a gente não manifesta essas sensações. Por isso que tem obsessão. Porque, por exemplo, o espírito ele é ligado a sexo. Vamos pegar já, porque nós estamos tudo adulto aqui, nós podemos falar. Aí o que o espírito vai fazer? Ele vai acompanhar alguém que ele tem tendência, já uma fraqueza nesse ponto. Ele tem energias concentradas na parte sexual. O espírito, ele quer participar, ele quer ter prazer. Ele, sem uma organização física, ele não vai sentir esse prazer. Quando ele encosta na pessoa, ele vai sentir o prazer. Por exemplo, o espírito ele tem tendência a cometer um crime, alguma coisa muito ruim. Ele, como espírito, ele não tem como fazer isso daí, mas ele pode influenciar alguém para que faça e ele participa. Aí entra novamente aquilo que nós comentamos sobre Jesus, semelhante atrai semelhante. Por isso que no livro Sexo e Destino, nós vamos ver ali
as tendências que o homem tem, que nós já comentamos aqui. Quando o homem levanta de manhã, nós já vamos saber o que ele gosta, qual o gosto dele. De primeira pessoa tinha mania de ler jornal, tinha um gosto para jornal. Qual notícia, qual jornal que ele iria comprar? Aquilo que vai trazer para ele um prazer. Tem gente que gosta só de notícia ruim. Fica o dia inteiro e, olha, à noite, quando nós dormimos, nós participamos disso daí. Porque não vamos pensar, não. Tudo tem uma influência espiritual. Então, o físico, a matéria que nós estamos usando, é uma transformação da matéria primitiva. Como é feita essa transformação? Através da evolução, por isso nós estamos falando dos animais e do homem. Quem vai organizar o nosso corpo é o espírito. Quando o espírito não tem condição, que ele está muito bloqueado, os espíritos superiores fazem com que ele reencarne compulsoriamente. São essas pessoas que reclamam de tudo. Nada está bom para ele. Se faz sol, ele xinga. Se chove, ele xinga. Se ele mora na cidade, ele acha ruim, ele quer morar no sítio. Se ele vai no sítio, ele fica entediado, ele vem para a cidade. Nada tá bom, tá sempre insatisfeito. E tem uma coisa ainda mais grave. Às vezes a pessoa vem bloqueado, com tetraplegia, com problema mental, com problema físico, diversos problemas teratológicos. Aí o que acontece com ele? Ele mesmo não conseguindo movimentar, ele ainda é agressivo. Nós visitamos um rapaz durante muito tempo. Se chegasse perto dele, ele mordia. Ele não tinha condição de fazer nada, só de morder, mas ele mordia. Era uma reencarnação ali, ele estava obrigado naquele corpo. Mas era necessário, porque o pai não quer que nem a ovelha se perca. Se ele viesse num corpo saudável, ele ia fazer um estrago. Naquele corpo, ele viveu 62 anos naquele corpo, numa cadeira de roda. Então, para vocês verem, ele precisou 62 anos para ele poder dar uma purificada, voltar para o plano espiritual e reencarnar numa situação melhor. Assim, além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais ele é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. Olha que coisa interessante. Então aí está falando que ele tem vitalidade, que tem instinto, porém ininteligentes. Por quê? Porque a matéria é burra. A matéria, ela é morta. O que vai revitalizar a matéria é o espírito. De acordo com a evolução do espírito, ele sobressai sobre a matéria. Por quê? Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele domina a matéria. Nós estamos vendo aqui que a pessoa muito ligada às coisas materiais, realmente ele vai sofrer muito, principalmente a hora que desencarnar. Chico falou, todos nós somos devedores de Deus. Olha a humildade do Chico e o consolo. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação e que se afina, mais ou menos, com a grosseria dos apetites animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma, da qual eles são dotados, no elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, então, de um princípio único, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. Olha que coisa interessante aí. Então aí entra naquilo que nós falamos, mineral, vegetal, animal, até chegar no homem e depois chegar no anjo. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida
questão 190, onde o espírito cumpre essa primeira fase, uma série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então vamos à questão 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Olha que coisa maravilhosa, que explicação fantástica para nós, né? E na pergunta 191, o Kardec pergunta se o selvagem ele tem uma alma infantil. Os espíritos respondem que não, porque ele já tem paixão. A paixão é evolução? O Kardec volta a perguntar. Ele diz, não, a paixão não é evolução, mas já é um movimento. Já é o sentimento do eu. Já começa a valorização íntima. Então começa por aí. E nós estamos vendo aqui, ó, a infância. Mas nós vamos ler mais um pouquinho, que é fantástico isso. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Olha aí. Então, tudo tem uma sequência, tudo tem uma evolução. A mesma energia que hoje nos envolve e que nos movimenta, ela passou por todos os estágios lá atrás, como está falando aqui. E a gente vai ver no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que quando iniciou-se o planeta Terra, esse livro é importantíssimo, é do Emmanuel. Ele vai contar como funciona a situação do planeta através do envolvimento pelos espíritos superiores. Como os espíritos superiores trabalham a matéria para que ela vá se condensando e criando condições para a vida. É fantástico. A doutrina espírita ela é esclarecedora realmente. Tudo no universo está em equilíbrio. Segue uma norma, uma rota, acontece tudo organizadamente, senão seria o caos. E aí tentaram elaborar o caos, e aí descobriram que o caos é organizado também, né? Então, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Para chegar à nossa unidade, o conhecimento do eu, daquilo que eu sou, nós passamos todos esses estágios aí, para ter o pensamento contínuo e ter a individualidade. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório como o da germinação e em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É, então, que começa para ele um período de humanidade e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do princípio do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. Aí que está. Muitos não acreditam pelo orgulho. Acham que não passou por esses estágios aí, mas nós passamos por esse estágio. É o trabalho preparatório, como o da germinação. E não sei se nós vamos ler hoje, mas ele dá o exemplo da semente. Quando a gente vê uma semente minúscula, a gente não sabe a árvore que ela vai se transformar. E quando a gente vê a árvore, a gente esqueceu da semente. Olha para vocês essas explicações espíritas para nós. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo e a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo, reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Acho que está bem claro para nós aí. O que muitas vezes impede a nossa trajetória é justamente o orgulho. Que no Livro dos Espíritos o Kardec pergunta qual a maior chaga da humanidade. A resposta é o orgulho. Porque todas as brigas elas saem pelo orgulho. Muitas vezes até entre o casal, um não quer abaixar, o outro também não quer, e os dois acabam brigando, ficam de mal, e depois não traz nenhum benefício.
Então a gente conhece os grandes homens pela a humildade deles. Aquele que é homem e se ele tiver errado, ele tem coragem de pedir desculpa para uma criança. Então esse sim, esse é humilde. Esse realmente sabe o lugar dele e ele já adquiriu a sabedoria. Porque a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. Quando a pessoa é sábio, ele também tem que ter humildade. E todo sábio tem humildade. Se ele não tiver humildade, ele não tem sabedoria. Esse período de humanização começa sobre a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Olha que coisa. Por isso que Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. A ciência não descobriu vida ainda em outros planetas. Estão tentando. Mas por quê? Dificilmente vão descobrir. Porque os sentidos nossos, que nós usamos no nosso corpo físico, são muito limitados para a gente ver alguma coisa além daquilo que nós temos condições de ver, porque senão ia nos perturbar. A mediunidade realmente, às vezes, ela perturba a pessoa, porque é um estado alterado de consciência, e a pessoa não entende o que está acontecendo com ele. Se ele não tiver uma orientação, principalmente espírita, ele acaba por se perturbar. Então, está aqui, ó. E olha, vamos pegar uma passagem interessante da Bíblia. Quando Jesus diz o seguinte: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Jesus está afirmando ali que João Batista é um espírito que começou justamente aqui. É uma exceção. Ele começou, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que o espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. João Batista é uma exceção. Jesus afirma categoricamente. Eu estou comentando isso aqui. Nós fizemos algumas reuniões no hospital, onde vinha ali Leon Denis. Eu estou falando isso aqui a título da gente entender. Leon Denis, ele escreveu muitos livros, inclusive um livro, O Porquê da Vida. É um livro importantíssimo, muito importante. Ele chegava na nossa reunião, uma vez cada 15 dias, e a gente fazia pergunta para ele. Nós levamos essa questão do João Batista para ele. Ele pediu que lesse o Livro dos Espíritos, justamente essa questão aqui. Eu sempre lembro disso. Então está aí. É uma exceção, mas muitos espíritos começaram justamente pela Terra. Mas se eles começaram na Terra, e se nós falamos aqui do mineral, do vegetal e do animal, quando eles começaram a ter o sentido que realmente a individualidade, eles já tinham passado por vários estágios aqui na Terra, sem participar de outro planeta. Então, nós estamos longe ainda de entender as coisas espirituais. A doutrina espírita, ela vai, com a evolução da ciência, nós vamos entendendo a doutrina espírita. Tanto é que no Livro dos Espíritos, o Kardec diz o seguinte, que o dia que o espiritismo falsear em qualquer posição e a ciência provar o contrário, para largar o espiritismo e seguir a ciência, tem que ter muita estrutura para falar isso daí. Por quê? Porque a ciência está sempre atrás da doutrina espírita. Sempre atrás. A ciência nunca vai alcançar a doutrina espírita se eles não entenderem tudo isso que acontece naquilo que nós não temos visão, naquilo que está no plano espiritual. Quando os cientistas, eles acordarem para o plano espiritual, as coisas começam a se modificar. Isso vai acontecer ainda, mas vai demorar muito. Vamos para a segunda parte, vai ficar para a próxima, a 608. Vamos fazer o nosso pedido mental, vamos agradecer a Jesus por tudo, pedir a Ele que nos envolva, que a gente possa realmente receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa noite. E nós estamos falando dos animais e do homem, e é interessante que muitas vezes a gente judia dos animais. Nós vimos hoje que o princípio é o mesmo. Eles vão evoluir também, tem uma sequência. É muito difícil. Muitas vezes o homem escraviza os animais. Tinha um amigo nosso, que ele tinha um cachorro, e ele saía cedo, ele tinha aposentado. O aposentado é um perigo ir no bar. Porque se ele gostar de um joguinho, tudo bem, mas se ele for viciado em bebida, e muitas vezes o jogo traz a bebida também. E ele levava o cachorro dele junto. Ele tomava uma pinga e ponhava pinga pro cachorro.
os dois bebiam. Quando era ali para as 3 horas que ele ia embora, ele ia trançando as pernas e o cachorro caía atrás dele. Olha que situação. É verídico isso aí. Então, olha que interessante. O animal, ele segue o dono. A gente vê as pessoas com um carrinho na rua, gente, catando sucata, e vê o animal junto. O animal não despreza, é um amigo que está junto, é fiel, principalmente o cachorro. O cachorro é fiel. Se a pessoa ficar o dia inteiro sem comer, o cachorro fica o dia inteiro sem comer, junto. Então, olha para você ver que situação. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma noite tranquila para nós, com muita paz. Muito obrigado pela presença, está encerrada a reunião. Muito agradecido, gente.